Boa noite a todos. É bom vê-los aqui no oásis da semana, né, Flávio? Que a gente dá uma paradinha geral, dá uma relaxada na nossa mente secular e viramos a chave para um momento espiritual. É muito bom nós termos essa oportunidade, termos o lugar para nos encontrarmos. Então, uma boa noite a todos, que Deus esteja conosco agora ao estudarmos a sua palavra. Queria ler para vocês a letra de uma música que eu peguei na internet hoje. Presta atenção e depois vocês vão entender o significado que eu quero colocar nisso. A música diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Esse ti é com o T maiúsculo, vocês sabem o que isso significa, né? Para quem não sabe, quando a gente fala ti com T maiúsculo, nós estamos nos referindo a Deus. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente essa é uma verdade que não sei quantos de vocês experimentaram isso, mas eu sei que um pouquinho pelo menos acontece na vida de todo mundo. Quando nós deixamos de ser criança, nós meio que achamos que a vida é um pouco diferente e é para ser mais difícil do que a simplicidade que Deus apresenta para nós quando nós ainda estamos naquela fase de pureza. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de mudanças, eu e Tanel. Principalmente quando estou na minha zona de conforto. Eu não gosto quando eu estou morando num lugar legal e eu tenho um vizinho daquele tipo de gente que não faz barulho, tipo de gente que não estaciona o carro na tua vaga, tipo de gente que não bate na porta de madrugada para você ajudar porque estão brigando, tipo de gente que não incomoda. E aí de repente você descobre que esse vizinho maravilhoso está indo embora e você não sabe o que vai acontecer depois. Normalmente a gente acaba saindo da nossa zona de conforto. Eu não gosto de começar um trabalho novo. Eu não sei quanto a vocês, mas essa é uma coisa que eu não gosto. Muita gente fala, não, é bom porque você vai experimentar novas coisas. O problema é o seguinte, até você ler cada pessoa com quem você está trabalhando, até você compreender que aquele fulano não gosta que você fale alto perto dele, que aquele outro não gosta que você pare o carro naquela vaga que você não sabia que era dele, porque ele para sempre lá. Sempre é uma coisa desconfortável. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava para várias empresas, eu tinha vários clientes. Cada vez que eu começava um cliente novo, era aquela coisa. Até o dia que a gente conseguia criar já um certo vínculo, você começa a entender, você começa a ter um relacionamento melhor, aí eu ficava tranquilo. Mas até aquele momento era difícil. Muitas vezes eu paro para analisar o momento que passo e comparo com o passado e vejo que mudou para que agora esteja isso assim ou daquele outro jeito, seja bom ou seja ruim. Então chego à seguinte conclusão: aquela mudança na minha vida lá no passado foi boa, foi para o bem, ou essa mudança aqui, que pena, foi para o mal. E quase que a maioria das vezes a mudança não foi para melhor. Seja como for, nós estamos num mundo de pecado, um mundo imperfeito. E realmente as coisas não são normalmente do jeito que nós queremos. Porque nós temos uma visão do que é bom para nós, e aquilo que é bom para nós pode ser que não seja bom para o meu próximo. E quem sabe o meu próximo tem um pouquinho mais de força para conseguir o que é bom para ele, além do que eu tenho. E aí o que acaba sendo bom para ele não é bom para mim. Eu sei que eu estou fazendo umas trocas estranhas, mas vocês vão entender. É claro que muitas dessas mudanças são maravilhosas. Por exemplo, o dia que eu deixei de ser solteiro, casei com aquela coisa linda ali. O dia que eu tive um filho. É bom, né, Márcia? É uma delícia ter um filho. 2, não sei porque eu só tive um. Então eu não sei como é ter 2. Dizem que é bom, porque o segundo meio que acalma o primeiro, é isso? Ou o segundo é um furacão e vem para acelerar o outro. Diz a minha mãe que o meu irmão me acelerou, então eu não sei. A conclusão é que
Mudanças são necessárias e, na maioria das vezes, inevitáveis. Vivemos em constante movimento na nossa experiência. Dia a dia, coisas novas estão acontecendo. Mudanças constantes que estabelecem nosso caminho sendo seguido ou a seguir, baseado nas mudanças que permitimos que ocorram na nossa vida. Os nossos caminhos vão variar dentro desse contexto. Como disse, mudanças são inevitáveis e entre elas tem a mudança de crescer. Eu falei lá para trás sobre deixar de ser criança, lembra? Crescer nesse sentido. Passar por cada uma das fases pelas quais temos que passar. Crescemos no aspecto físico, mental, e por que não falarmos na maturidade? Muitas vezes a gente não leva isso em consideração, mas a gente vê nos jovens de hoje a maturidade não está acompanhando, está demorando para chegar. Enfim, eu tenho cabelo branco, eu posso falar isso. Mas existe um aspecto que é o que eu quero falar hoje, o aspecto espiritual. Todos os outros aspectos do crescimento estão sempre, ou na maioria das vezes, sob o nosso controle ou sob a nossa visão. Desde pequenos, nós gostamos de chegar próximo àquele batente da porta que foi escolhido por nossos pais ou por nós mesmos e marcamos a nossa estatura. Vocês lembram? Pega o lápis, marca aqui. É isso que as crianças adoram fazer. E não vem a hora de que o negócio vai crescendo mais e mais. Acho que todos nós aqui passamos por isso. Ano após ano, ou quem sabe mês após mês, e quando estamos desesperados, semana após semana, nós vamos lá e vamos tentar fazer aquela marquinha para ver se nós já crescemos ou não. E às vezes nós colocamos lá, quando nós somos bem organizados, como a Nilce fez, ela comprou, na época que o Dani estava crescendo, existia uma folha de papel comprida, assim, fininha, e tinha ali as marquinhas, então a gente colocava a partir de uma certa estatura da criança, e aí tinha ali do lado, você podia colocar a data que a criança foi medida, e quando nós temos mais de um filho, nós colocamos ali o nome de um, o nome do outro, a data quando aquilo aconteceu, e aí vamos fazendo aquela medida constantemente. No aspecto espiritual, intelectual, queiramos ou não, os nossos professores estão constantemente medindo o nosso crescimento. Não tem saída, testes e provas acontecem, queiramos ou não. E espiritualmente? Você faz você faz vez por outra uma avaliação de como está o teu crescimento espiritual? Ninguém quer que ao chegar junto ao batente da porta, onde estão todas aquelas marquinhas onde vemos o nosso progresso físico, ver que nós diminuímos em relação à última vez que estivemos lá. É bem verdade que isso não vai acontecer. Pode ser que depois de uma certa idade, nós já vimos, eu me lembro do meu avô, que era muito mais alto que a gente, depois de um certo tempo ele começou a encolher, né? Moisés, você já está chegando nessa fase aí. Vai encolhendo, então dá a impressão que a pessoa vai encolhendo de tamanho. O mesmo na escola, apesar de não gostarmos dos testes, provas e exames, amamos ver que nós tiramos um 100, um 10 ou um A, dependendo de qual é a forma de avaliação. E no aspecto espiritual? Aliás, baseado no que estamos fazendo aqui, posso com certeza, com segurança, afirmar que todos aqui estamos preocupados com onde estaremos na eternidade, onde nós vamos passar a eternidade, não é assim? Senão nós não estaríamos aqui. É claro que nossa igreja não prega justificação pelas obras, não é o caso da igreja adventista, mas entendemos que pelo nosso crescimento espiritual, podemos avaliar a quem estamos seguindo, não é assim? Podemos avaliar quais são as nossas prioridades. Logo, é importante fazermos uma autoavaliação vez por outra. Vou passar para vocês alguns critérios de avaliação que poderão ajudar-nos a fazermos essa autoanálise. Eu gostei de um questionário que eu vi num vídeo na internet. Eu não sei de que denominação aquele pastor é, pode até ser que seja da nossa igreja, eu não consegui definir de onde foi aquilo ali, estava no YouTube. Ele coloca algumas avaliações lá e é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje. A primeira delas é o seguinte:
Estou orando com fé? Em Lucas 18, Jesus nos ensinou que precisamos orar sem cessar. Vocês lembram dessa passagem? E no final deste capítulo, Jesus faz a pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Isso está no verso 8. Ele poderia perguntar se ele encontraria oração na terra. Não é isso que está? O capítulo começa a dizer orar sem cessar. Por que no final ele fala encontrará fé na terra, em vez de perguntar haverá oração na terra? Mas lembra o seguinte: muitos oram, mas poucos oram com fé. Vocês lembram a história dos fariseus? Eles entravam lá na igreja ou na sinagoga, oravam, mas Jesus falou assim: aquele publicano, aquele ali que se humilhou, saiu daqui justificado. Então o fariseu vivia por aparência somente. Estou orando com fé? Ao orar a Deus, tenho confiança nele para fazer mais do que penso que eu posso fazer, baseado na sua liderança? Estou crescendo em fé? Estou em um ponto da vida distante dele, a ponto de pensar que tudo é impossível? Que estou desperdiçando o meu tempo e meus talentos? Quando diminuímos ou crescemos na fé, chegamos a esse ponto e a outros pontos piores, quando nós ficamos assim. Eu gosto de pensar que quando nós fazemos uma avaliação nesse sentido, o nosso gráfico, quando nós colocamos ali, precisa ser sempre para cima. É claro que não é assim que acontece, mas deveria. Esse deve ser o alvo que nós devemos buscar. Sempre um melhor relacionamento com Deus para que nós possamos estar crescendo. Número 2, estou servindo a Deus com zelo? A definição de zelo é empenho solícito em procurar o bem próprio ou alheio. Cuidado, interesse e desvelo. Olha só a pergunta: estou servindo a Deus com zelo? Romanos 12:8 diz o seguinte: aquele que lidera, que lidere com zelo. Isso é uma paráfrase, tá, Flávio? Mas você pode dizer: Itanel, eu não sou um líder de nenhum departamento da igreja. Para que você me diga para liderar com zelo? Ninguém quer ser um líder, ou ninguém deveria querer ser um líder, principalmente na igreja. Deus é que deve nos buscar e apontar-nos para uma posição de liderança. Afinal de contas, trabalhar na igreja é trabalhar de graça, é o que muita gente fala. E é muito trabalho. As coisas que fazemos na igreja dá muito trabalho, toma muito do nosso tempo quando nós queremos fazer direito. Mas, voltando, Itanel, eu não sou um líder. Bem, o que é ser um líder? Ser um líder é você liderar, levar alguém a algum lugar, é dar um exemplo, seja ele bom ou ruim. Se existe alguém que olha para você e segue algum dos teus traços de caráter ou comportamento, quer você queira ou não, você estará sendo um líder. Não importa o que você faça, se alguém está olhando para você, você vai estar sendo um líder. Pode até ser que você seja um garotinho. Faz mais ou menos uns... Vou me entregar aqui, Moisés. Faz mais ou menos uns 20 anos, ou seja, eu já estava com os meus 30 anos, vocês façam a soma. Uma amiga me contou sobre uma história interessante de uma amiga que nós tivemos ou temos em comum lá no Brasil. Essa amiga me disse que nossa amiga lhe contou, ou contou-lhe, depois você me fala. Ok, essa amiga contou para essa minha amiga o seguinte: quando ela era pequena, ela foi estudar no IAE, no UNASP, hoje em Campus 1, São Paulo, mas isso foi lá para a década de 70, um pouquinho antes até. Ela foi estudar no IAE, naquela época, que hoje é o UNASP, e ela era minha colega de classe. E ela disse para essa nossa amiga que, por minha causa, ela teve o desejo de se tornar uma adventista. Ela não era adventista. Ela e toda a sua família se tornaram adventistas. Eles vieram para a igreja. Eu nunca fiz nada para que ela tivesse esse desejo. Mas ela disse para essa nossa amiga que no final das aulas de sexta-feira, eu sempre perguntava para ela se ela viria na igreja no sábado. E isso foi ficando ali dentro do coração dela. E eu não sabia o que eu estava fazendo, mas isso foi ficando no coração dela. E um dia ela se decidiu e chegou para a família: olha, eu quero me tornar uma adventista. E os pais, que estavam sempre cuidando bem da filha, resolveram acompanhá-la. E eles acabaram se tornando adventistas. Hoje o pai dela é diácono lá na igreja do IAE, e ela mora aqui nos Estados Unidos, em algum lugar com o marido, também são adventistas.
Olha, isso foi colocado no coração dela e eu não sabia, eu nem sequer sabia o que era trabalho missionário naquela época. Eu tinha 7 anos, 8, 9 anos quando isso daí aconteceu. Mas Deus me usou como alguém que liderou alguém, levou alguém a aceitá-lo junto de toda a sua família. Estamos nos colocando nas mãos de Deus para que sejamos um bom líder para alguém? Estou eu preocupado com o caminho pelo qual estou liderando esses liderados? Sejam eles por minha escolha ou escolha deles? A gente não pode escolher o que as pessoas estão fazendo ou olhando em nós. Estamos ajudando aqueles que nos seguem a crescer? Estamos crescendo juntos? Não porque você deve, mas porque você quer. Você quer crescer? Essa é a pergunta. É isso que Deus quer de você. Se você servir a Deus com zelo, aqueles que te seguem farão o mesmo. Número 3. Estou crendo com confiança. Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Estou vivendo essa verdade na minha vida? Estou tendo experiências com Deus que fazem com que essa verdade esteja intrínseca no meu crescimento com Deus? Como estabelecemos confiança em algo? Relacionamentos, atividades, estudos. É pela prática. Estamos praticando o Evangelho, o relacionamento com aquele que é o Evangelho eterno? Será que eu estou tendo esse tipo de relacionamento com Jesus para que eu possa crescer? Porque Ele não tem como chegar na tua cabeça, abrir e colocar ali dentro confiança, fé, amor por Ele. Ele não pode fazer isso, Ele não vai fazer isso, Ele não vai forçar você a fazer nada disso. Mas Ele te faz esse convite. Você pode se abrir para que isso aconteça na tua vida. Você pode fazer isso. Estou tendo dificuldades para vencer tentações, até mesmo pecados na minha vida, por falta de buscar forças naquele que morreu para me salvar? Ele também é o combustível para que você tenha uma vida espiritual boa. Ele é que vai causar isso dentro de você. É nele e somente nele que podemos encontrar essa força, o poder para nos livrar dos pecados ou escaparmos das tentações. Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra, e nos outorgou este poder para pregar. Não pode Ele nos dar esse poder também para nos libertar dos pecados e nos livrar das tentações? Estou crescendo em confiança em Jesus? Como que eu cresço em confiança em alguém? Como você cresce em confiança com a tua namorada? Aqueles que já estão casados lembram. Aqueles que estão namorando estão aprendendo. E os que vão namorar, aprendam. Quanto mais você anda com aquela pessoa, quanto mais você conversa, quanto mais você troca informação, mais você vai crescer em relacionamento, mais você vai crescer em confiança e mais você vai querer ser igual àquela outra pessoa. É isso que causa um casal se dar bem. É quando os dois buscam agradar ao outro, eles vão descobrindo como que o outro é e automaticamente vão ficando parecidos. Vocês já pararam para ver um casal da idade do Moisés e da Célia, da minha e da Nilce? Pronto, eu coloquei no meio, Moisés. Vem cá, levanta aqui um pouquinho. Faz favor. Ela não é parecida comigo? Fala a verdade. Desculpa. Acontece isso, quanto mais você tem contato, mais parecido você fica com aquela pessoa, e porque as pessoas veem o comportamento dos dois, eles os acham parecidos até fisicamente muitas vezes. Isso acontece porque vocês estão juntos, vocês dois é parecido, né? É ou não é? Alguém já falou isso para vocês? Por aí. Quanto mais relacionamento nós temos com uma pessoa, mais parecidos nós ficamos com ela. Quanto maior o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, mais nós vamos ter o nosso caráter aprimorado e mais parecidos nós vamos ser com eles. E automaticamente, naturalmente, as pessoas vão querer conhecer a Jesus porque eles estão conhecendo alguém que anda com ele. Esse é o verdadeiro trabalho missionário. Não é você decorar aqueles estudos bíblicos e saber aquilo ali na ponta da língua, não. É a tua vida com Jesus, é a aparência que você tem quando a pessoa te vê. Porque se você sabe um estudo bíblico 100%, mas você é um malandro, e a pessoa descobre que você é um malandro, o que vai acontecer com a mensagem que você passou? Vai perder todo o significado, a força.
Jesus vai ser desmoralizado perante aquela pessoa por causa do que a pessoa viu em você, porque para ela você era um reflexo de Jesus. Por isso que nós temos ter que nos aproximar tanto de Jesus para que não caiamos em ciladas do inimigo, porque ele quer nos destruir e destruir aqueles que estão olhando para nós, aqueles que nos usam como exemplos, aqueles que, como eu disse antes, aqueles que nós lideramos, queiramos ou não. Essa é uma responsabilidade. Aliás, existe até uma frase que se diz muito: aquele que é líder, a responsabilidade é muito maior do que aquele que não é. E quando que você não é líder? Você já parou para pensar? Quando na tua vida você não influenciava ninguém? Eu acabei de colocar para você aqui um ponto de um menino de 8 anos que não sabia, mas estava sendo um líder. Aí se você falar, bom, eu com 10 anos, com 8 anos eu não liderava ninguém, desculpa, mas eu estou aqui para desmentir isso. Entende? Então a nossa responsabilidade aqui dentro. 4º ponto. Estou confessando com humildade. O que é confessar com humildade? Martinho Lutero descobriu mais tarde na sua vida que nossa vida deve ser de constante arrependimento. Arrependimento de quê? O que é arrependimento? Arrependimento é quando a gente vê que estava fazendo uma coisa errada, pede perdão por aquilo, vira e vai por outro caminho. É isso, arrependimento? De uma forma bem prática assim da gente falar. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão para Deus, Ele vai nos ajudar a mudarmos o caminho. Por isso que eu falei aqui, estou confessando com humildade. Humildade quer dizer o quê? Você não está chegando para Deus assim, olha, eu fiz uma coisa errada, me perdoe, acabou aqui. Você fez uma confissão igual você faz para qualquer juiz, advogado. Não, quando você chega com um arrependimento verdadeiro, você vai chegar para Jesus. Primeiro de tudo, Jesus morreu por você e por aquele pecado. Dói, sabe? Você matou o teu mestre. É isso que você fez com o teu pecado. Mas Ele te dá esse perdão, Ele te oferece isso de graça. Por isso a gente precisa chegar com humildade perante Ele. E o mais interessante, até essa humildade é Ele que dá para a gente. É por causa do nosso relacionamento com Ele. É por isso que é dito que nós devemos buscar a Jesus antes de nos arrependermos. Porque é Ele que vai implantar o arrependimento verdadeiro em nós. Precisamos buscá-lo do jeito que estamos. Não precisamos, quando nós fazemos um apelo para alguém e a pessoa fala, não, deixa primeiro eu acertar minha vida, aí eu venho para Jesus. Isso é orgulho das pessoas. Nós fazemos isso constantemente aqui hoje. Mas Itanel, você está na igreja 40, 50 anos, sei lá. Nós somos todos iguais. Como diria aquela frase antiga, estamos todos no mesmo barco. Agora, quanto mais perto você chegar de Jesus, maior é a tua chance de você subir com Ele para o céu. Voltando então, Martinho Lutero, lembra, descobriu mais tarde na sua vida que nossa vida deve ser de constante arrependimento. Não é algo que obtemos uma vez e está tudo resolvido. É uma constante. É somente de Jesus que vem este arrependimento, desde o começo da vida cristã e vai até crescermos por completo na nossa vida com Jesus. E isso será quando formos salvos. Enquanto isso, vamos estar crescendo em Jesus, confessando a Ele nossos pecados, humildemente, confessando nossa necessidade de estarmos sob o sangue de Cristo, que nos lava, nos limpa. Não desperdiçando nossa vida sob a obediência por conveniência. Quanto menos crescermos neste aspecto, menos importante será o sacrifício de Jesus para nós. Quanto menos nós crescemos no aspecto de um arrependimento com humildade, menos importante vai ser o que Jesus fez na cruz por nós. Menos importante será a busca pelo perdão. A gente vai acabar não sentindo mais essa necessidade. Crescemos espiritualmente quando buscamos o perdão de Deus, quando confessamos nossa incapacidade de uma vida pura. Somente em Cristo podemos crescer espiritualmente. Quando confessamos isso a Deus diariamente, estamos mostrando a nós mesmos a necessidade que temos dele em nossa vida. Isso aqui é um dos motivos por que nós precisamos orar, e orar sem cessar, para que o nosso próprio caráter seja convencido de que não temos a capacidade de nada. Mas aí você pode falar para mim, Itanel, a minha vida, eu não tenho tanto pecado assim. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, eu busco a Jesus, eu oro. Vamos fazer de conta que seja verdade isso,
que você realmente tenha uma vida reta, tá bom? Agora, vocês lembram lá no livro de Daniel, uma certa ocasião em que Daniel, ele jejuou, ele orou, ele ficou não sei quantos dias sem tomar banho, ele fazia aquilo ali pelo povo, mas ele colocou, embutiu nele aqueles pecados todos, ele fez aquilo para ele crescer e para que o povo tivesse a salvação de Cristo. Aquilo foi um apelo que ele fez, mas ele imputou nele aqueles erros, ele mesmo falou. Então, quem é você melhor do que Daniel? Você não é, nós não somos. Nós precisamos buscar com constante arrependimento e humildade o perdão de Deus na nossa vida. Só porque nós estamos respirando, nós já estamos pecando. Vocês já pararam para pensar? Se você analisar os pensamentos que você teve durante esse dia, você vai ver que, puxa vida, olha, eu pensei mal daquela pessoa no trânsito, traffic rage, né? Nessa frase que a gente usa, hein? Eu fiquei nervoso. Aí você vai falar, poxa, Itanel, então tudo é pecado? Não é bem assim. Você tem que entender o seguinte: nós, nessa terra, nós temos essa tendência. Essa tendência foi herdada dos nossos pais e dos pais dos pais dos pais, até Adão e Eva. Então, a nossa natureza é pecaminosa. Então, nós precisamos de Jesus constantemente. Diariamente, precisamos buscá-lo com humildade, com o perdão que Ele vai nos conceder e nós vivermos uma vida de proximidade a Ele. Por isso que Jesus falou, orai sem cessar. Orar sem cessar não significa ficar de joelho o dia inteiro, significa estar em comunhão com Ele, numa conexão com Ele constante. Pedir para Jesus ser seu parceiro na empresa que você tem, ou na empresa onde você trabalha, ou no departamento onde você trabalha. Senhor, me ajuda aqui a escrever essa linha de código no computador, ou me ajude a vender essa casa aqui, que o Senhor esteja junto comigo, me abençoe, quem sabe o Senhor possa me usar para eu dar um testemunho para essa pessoa. Entende? É assim que a gente faz. Número 5, estou adorando com alegria? Quando venho adorar a Deus, estou participando passivamente ou ativamente? Estou aqui apenas para assistir ou estou aqui para louvar a Deus? Se não, o que está errado comigo? Será que não tenho visto o que Deus tem feito por mim? Será que não consigo achar um motivo para cantar louvores ao nosso Criador, mantenedor e Salvador? Na volta de Jesus não haverá nenhum salvo de braço cruzado assistindo aquela cena. Você acha que será possível uma coisa dessa? Jesus vai descendo, você está ali. Eu não consigo enxergar isso. Para mim é muito engraçada essa ideia. Quando Jesus estiver voltando, nós vamos estar vibrando e gritando e clamando, esse é aquele que veio. Todos estarão de braços erguidos e cantando com todas as forças, glória ao Filho de Deus, recebendo a salvação e a vida eterna. Número 6, estou doando com alegria? Dar é uma marca de amor no casamento. Deixar de dar é sinal de algo que está errado no nosso casamento. Nosso relacionamento com Deus é comparado com um casamento. Se estamos segurando aquilo que podemos dar, nosso tempo, nossa dedicação, nosso dinheiro, isso mostra que algo está errado. Não é saudável fazer isso. É sinal de decadência e não de crescimento espiritual. É uma amostra de amor por Cristo e pela noiva de Cristo quando nós damos. Aprendo a ganhar dinheiro e dou com alegria a noiva de Deus. Claro que o dinheiro sempre é a coisa que nós lembramos quando se fala em dar, mas na realidade é dar do nosso tempo, é dar dos dons que Ele deu para nós e a gente devolver para Ele, usar para Ele. Estou dando meus dízimos, minhas ofertas. Número 7, estou alcançando a outros com amor? Estou preocupado em contar a outros o que Cristo tem feito por mim? Estou disposto a tocar a vida de outros da forma que Cristo coloca no meu coração? Porque Ele está constantemente te falando, faz isso, faz aquilo, olha aquela pessoa ali, vai ali. Claro que Ele não fala isso audivelmente, mas a gente sente, a gente percebe. Você vê uma pessoa entrando na igreja que você nunca viu, eu vejo o Flávio fazendo isso o tempo todo. Você faz isso porque você quer que as pessoas vejam o que você está fazendo? Ou é o Espírito Santo que toca no teu coração e fala, olha, vai ali. Se for eu, tem muita gente que eu vejo todos os sábados aqui, quando eu vejo entrando no sábado, eu falo, puxa, aquela pessoa é nova na nossa igreja. Porque a minha memória é muito fraca. Mas é isso, Deus está o tempo todo nos chamando, nos convidando a participarmos daquilo essa alegria que vai existir lá no final da história, de alguém que foi salvo, e quem sabe que você participou naquilo ali. Esse é o convite que Ele faz para você. Então, estou alcançando a outros com amor? Cristo tem feito
isso por mim. Estou disposto a tocar a vida de outros de forma que Cristo coloca no meu coração. Estou à disposição de Jesus para servi-lo da forma que Ele entender que pode nos usar. Tantos têm sacrificado suas vidas para mostrar a luz de Jesus através do Evangelho e serem salvos. Estou pronto para ser usado por Deus para contar estas novas a outros? Então, ao responder essas perguntas, posso eu avaliar se a marquinha na porta espiritual do meu crescimento espiritual será sempre acima da anterior? Será que aquela marquinha vai estar lá no batente? Será que podemos usar essas perguntas para que se tornem pontos de atenção na nossa vida, para que nós permitamos que Cristo faça uma resposta na minha vida? A resposta do crescimento, será que Ele vai causar isso em nós? Será que nós vamos deixar que Ele faça isso? Certa vez, para terminar, o campeão dos judeus seguiu o caminho para cumprir com o seu papel esse no qual ele era tão eficiente para cumprir. Seus líderes tinham orgulho desse campeão. Sentiam que ele seria um dos grandes homens no futuro por causa do seu zelo e dedicação. Ele era fiel naquilo que ele entendia como sendo a verdade suprema. Mas existia um outro líder que estava de olho, como nós falamos lá no Brasil, de olho nesse homem. O plano desse outro líder, com letra maiúscula, o L maiúsculo, era ainda maior do que os primeiros líderes. Esse líder conhecia o coração deste homem, sabia que ele era capaz, do que ele era capaz, afinal, o acompanhou desde pequeno. Tenho até vontade de dizer que este outro líder o estava dirigindo em sua carreira. Tudo o que acontecia, esse outro líder maior estava sempre ali junto. Aliás, esse líder gostava muito de seguir a carreira de seus filhos, e ainda faz. Certo dia, a caminho de uma grande missão, este homem foi derrubado de seu cavalo. Claro que vocês sabem de quem eu estou falando, de Paulo. O outro líder, com a letra maiúscula, entendeu que aquela era a hora de trazê-lo para o seu lado. Ao apresentar-se a este homem, imediatamente foi reconhecido por este homem. Este homem zeloso era também sincero, mas ele estava sinceramente errado. Estava indo pelo caminho errado, não saía dos trilhos. Ele era muito fiel nos trilhos, naquilo que ele entendia como correto, mas os trilhos que ele estava seguindo estavam levando para a direção errada. Esse novo líder, para ele agora na sua vida, se apresentou e mostrou para ele qual era o caminho a seguir. Por sua vida de oração, seu zelo, sua confiança na palavra de Deus, passou a entender que estava andando no caminho do orgulho, não adorava com alegria, sua doação era a dor dos outros e amor pelos outros não existia, como era fácil de se ver pelo pavor que tinham as pessoas de Saulo. Quando Deus, o outro líder, o derrubou do cavalo e se revelou a ele, este homem compreendeu que estava indo na direção errada e então dedicou seus esforços agora, daqui para frente, para o verdadeiro líder, fez um retorno na vida e seguiu o novo líder. Entregou a sua vida a Jesus e passou a ser um campeão de Deus agora. Suas marquinhas no crescimento espiritual não param de surgir, mas sempre acima da anterior, não pararam de surgir. Meu desejo é que nós, hoje, permitamos que Deus faça essa transformação na nossa vida. E que seja diária, progressiva e dinâmica a nossa vida, nunca estática. Que nós permitamos que Ele nos dirija pelos seus caminhos. Que Ele logo venha e nos diga aquele verso lindo que nós conhecemos de Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E aquela frase, entra no gozo do seu Senhor. Esse é o meu desejo para você, é o meu desejo para mim. Eu te convido a sempre fazer essa medida aqui, ver como que está o teu crescimento espiritual e pede para Deus, Senhor, me ajude. Manda vitamina para eu crescer mais. Que Deus abençoe a todos vocês.